Muito bem, galera, Ianzão na área, edição especial, primeiro episódio dos 4 da série de retrospectiva dos Cariocas em 2024. Hoje a gente começa com o Vasco da Gama. Terça-feira, vulgo amanhã, teremos o episódio do Fluminense, quarta o episódio do Flamengo e na quinta-feira o episódio do Botafogo. Então vale a pena você conferir, você que tá aqui no Insta, Ian Fernandes 10, 2S, Ian Fernandes _ narrador. E também você que está no youtube.com/IanzãoFC. Vamos lá então falar sobre o ano da equipe do Vasco. Em 2024, o início com o Ramon Dias de técnico. Ramon Dias que foi mantido no cargo após ali o time ter escapado com ele do rebaixamento nas últimas rodadas do Brasileirão de 2023. O Vasco que já tinha ali alguns nomes interessantes como o Payet, o Piton e o Léo Jardim. Se reforçou ali com João Vitor, Adson, Cleiton Silva, Esforza, Galdames, Davi, Rojas, Vitor Luiz e Kehler nesse início de 2024. E uma das vendas que foram mais sentidas, uma das saídas que foram ali mais sentidas foi a do ponta Gabriel Peck, que fez um ano de 2023 muito bom pela equipe do Vasco. Foi o cara que ajudou, um dos que ajudou o time do Vasco a sair da zona do rebaixamento. Ele foi vendido pro LA Galaxy dos Estados Unidos, inclusive ele foi campeão da MLS lá. Inclusive a torcida do Vasco deve sentir falta dele, tá? Temporada 2024 que começou com 2 partidas ali no mesmo dia, em 18 de janeiro, com o Vasco estreando contra o Boa Vista em São Januário pelo Campeonato Carioca, com os moleques, né? O Vasco não foi ali com o time todo titular nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Os titulares foram para essa pré-temporada nos Estados Unidos e enfrentou o São Lourenço. Veio vitória, né? Vitória por 2-0 sobre a equipe do Boa Vista. Vitória por 1-0 sobre o São Lourenço. E também teve uma vitória sobre o time do Deportivo Maldonado do Uruguai por 1-0, né, no segundo jogo da pré-temporada nos Estados Unidos. O primeiro clássico foi contra a equipe do Flamengo no Maracanã, um jogo puxado, um jogo disputado, mas que não teve gols, terminou empatado em 0-0 aquele jogo. O Vasco estreou no dia 27 de fevereiro na Copa do Brasil contra a equipe do Marcílio Dias em Santa Catarina, lá no Gigantão das Avenidas, e o time venceu por 3-1, foi na primeira fase. O Vasco avançou. Depois veio a segunda fase contra a equipe do Água Santa. O jogo foi em São Januário, era jogo único. Um jogo dramático. O Vasco sofreu muito para conseguir a vaga, empatou em 3-3. O Água Santa chegou a fazer o 3-2, mas depois o Vasco empatou e ganhou nos pênaltis por 4-1. O Vasco chegou até a semifinal do Carioca, fez uma campanha aqui no Carioca. Perdeu na ida, empatou com o Nova Iguaçu em 1-1. Foi um grande jogo, o Nova Iguaçu foi melhor. E nos 2 jogos o Nova Iguaçu foi melhor. O Vasco conseguiu empatar com o Piton de cabeça. Mas aí no segundo jogo também, em pleno Maracanã, o Nova Iguaçu acabou fazendo 1-0. E o Nova Iguaçu mais tarde seria vice-campeão pro Flamengo. E aí o Vasco entra no Brasileiro. Até ganha o primeiro jogo contra a equipe do Grêmio por 2-1. Mas aí vem uma sequência ingrata de 3 derrotas seguidas. Pro Bragantino, em Bragança. Pro Fluminense no Maracanã com vitória do Flu por 2-1. E em São Januário a derrota que foi ali o estopim pro Ramon Dias ter sido demitido. Derrota por 4-0 pro Criciúma, com direito a show de Bolazier, com a Bolazier girando tal, provocando. E a demissão do Ramon Dias, uma demissão muito mal explicada, com vários e vários problemas extracampo. E aí o Vasco, até achar um novo treinador, colocou ali como interino o Rafael Paiva. E o Rafael Paiva até foi bem. Mas antes ali veio ali, ó, empate em 3-3 com a equipe do Fortaleza no segundo jogo. E vitória por 5-4 nos pênaltis. E até uma sequência boa de vitórias, ó. Vitória por 2-1 para cima do Vitória, mas um empate 0-0 na ida da Copa do Brasil com o Fortaleza no Castelão e derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense, poderia ter sido mais. Aí o Álvaro Pacheco foi contratado para ser o técnico do Vasco ali após a demissão do Ramon. Mas não deu muito certo. Você já dava para ver no primeiro jogo que foi contra a equipe do Flamengo que ia dar ruim. E deu. O Vasco até abriu o placar com o Verratti por 1-0, mas o Flamengo empatou, virou e ainda meteu 6-1. Depois veio derrota
pro Juventude e pro Palmeiras, empate 0x0 com o Cruzeiro após apenas 4 jogos. Álvaro Pacheco demitido do Vasco. O Vasco naquele momento estava no Z4. E o Rafael Paiva voltou ali a treinar, ficou interino, mas depois foi efetivado. Teve vitória por 4x1 sobre o São Paulo, vitórias contra Fortaleza, Inter, Corinthians e Atlético Goianiense. Inclusive ele chega a passar das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Primeiro empate em 1x1 lá em Goiânia. O Atlético Goianiense teve azar de perder várias chances, o Vasco com o Léo Jardim salvando tudo. E depois o Vasco vence por 1x0 no jogo da volta em São Januário. E vai para as quartas finais. No meio do ano ainda teve tudo que a torcida mais queria. Felipe Coutinho de volta. Souza e Alex Teixeira voltaram juntos. E ainda teve as vindas de Jean Davi, Jean Menezes e Maxime Domingues. Na Copa do Brasil, jogo contra o Atlético Paranaense nas quartas finais. Ainda teve, antes dessas quartas finais, vitórias no Brasileiro contra o Fluminense por 2x0. Empate 2x2 Criciúma lá na Cidade do Carvão. E vitória por 2x1 sobre a equipe do Atlético Paranaense. Que foi o placar que se repetiu na ida e na volta. Na ida com vitória do Vasco, na volta com derrota do Vasco. E o Atlético Paranaense foi eliminado nos pênaltis pro Vasco, 5x4 com o Verratti salvando tudo. Fazendo gol no tempo normal, fazendo gol da classificação. Após isso veio uma sequência negativa. Empate 1x1 com o Flamengo. Mas este foi o jogo que marcou o primeiro gol do Coutinho com a camisa do Vasco após a sua volta. Também teve derrota para o Palmeiras, empate com o Cruzeiro. E na ida da semifinal da Copa do Brasil, a derrota por 2x1 para o Atlético Mineiro. Inclusive o Coutinho chegou a abrir o placar, mas ele teve virado, teve golaço do Arana, enfim. Derrota para o São Paulo, empate com o Juventude. E na volta da semifinal da Copa do Brasil, o Verratti até abre o placar de pênalti. Mas o Vasco faltou chance. E o Hulk, na única bola que ele teve no jogo, o Hulk meteu um golaço, empatou o jogo. O Galo foi para a decisão da Copa do Brasil. O Vasco ainda tinha chance reais de ser rebaixado, mas aí venceu o Cuiabá por 1x0 e venceu a equipe do Bahia por 3x2. Acabou sendo exorcizado a chance de rebaixamento. O Vasco tinha chance de ir para a Libertadores, ir para a Sula ou ser rebaixado. Aí depois da vitória por 3x2 sobre o Bahia, vieram 4 derrotas seguidas para o Botafogo, Fortaleza, Inter e Corinthians. Essa última contra o Corinthians custou o cargo do Rafael Paiva. E nas últimas 3 partidas o Vasco teve ali o comando interino do Felipe Maestro. E o Vasco venceu 2 e empatou 1. Empate no primeiro jogo com o Atlético Goianiense por 2x2. E mais 2 vitórias. 2x0 para cima do Galo e 2x1 sobre o Cuiabá na Arena Pantanal. Mas o Vasco teve muitos problemas extracampo, A questão da demissão do Ramon Dias e a questão da SAF. O Vasco vendeu ali o futebol para 777 em 2022, mas teve muitos gastos desnecessários, valores altos, peças estratégicas de campo, segundo marcado por investimentos mais caros e afastamento da 777, com a Associação do Vasco reassumindo o futebol, com vários problemas judiciais, com a 777, teve problema. Os caras disseram que a 777 assumiu o Vasco falida, a 777. Muitos problemas ali financeiros. E o Vasco teve uma grande reformulação no seu futebol após a saída da 777. Em geral, o Vasco teve 61 jogos, 23 vitórias, 18 empates e 20 derrotas, 80 gols marcados e 82 gols sofridos. Terminou o Brasileiro em 10º lugar, garantiu vaga na Sul-Americana do ano que vem. Terminou semifinalista da Copa do Brasil, nem o torcedor mais otimista do Vasco esperava esse resultado bom na Copa do Brasil. E caiu na semifinal do Carioca 2024 para o Nova Iguaçu. A nota do ano vascaíno foi um 5,5, uma nota até mais ou menos, Não era aquilo que o torcedor espera. Ao mesmo tempo, uma campanha boa na Copa do Brasil, mas com muitos problemas. Vamos lá então as notas do elenco. Léo Jardim, 7,5. Um dos melhores jogadores do elenco do Vasco. Ele e o Verratti, eu já adianto pra vocês. Léo Jardim, se não fosse por ele, o Vasco com certeza estaria em uma outra situação. Poderia estar até rebaixado. Milagreiro, paredão. Foi convocado para a seleção brasileira no início do ano, inclusive. Agora, Kehler e o Paulo ficam sem nota, nem jogaram direito no ano. Leandrinho, nas vezes que entrou em campo foi útil, é um bom lateral ali, dá pra ser útil no ano que vem.
É um cara que ainda é jovem, ainda é propenso a alguns erros, mas é um bom jogador, fica com uma nota 6. O Vitor Luiz, que foi uma das contratações que ninguém entendeu, fica com 5,5, até que foi útil algumas partidas e tal, mas teve alguns jogos que ele falhou bastante. Orra, zagueiro, fica com 4, zagueiro bem fraco também, tecnicamente. O Paulo Henrique fica ali com um 6, até que fez boas partidas, o lateral Paulo Henrique. Léo Pelé foi um dos jogadores, quero dizer, o jogador que mais causou dor de cabeça para a torcida do Vasco nesse ano, fica ali com um 0. O Maicon também é outro, fica ali com 2,5, até que o Maicon foi mais útil, mas o Léo Pelé falhava muito. Pumita fica com 6,5. Lateral direito até que não rendeu bastante, mas o Paiva colocou ele como ponta direita e começou a render bem. O João Vitor fica ali com 6, veio do Benfica, zagueiro veio caro. Até que foi mais útil que o Léo Pelé e o Maicon, mas era muito propenso a falhas, mas fez até partidas ok, fica com 6. Lucas Piton fica também com 6, fez boas partidas também o Piton. Foi mais efetivo ali na lateral esquerda. É um bom jogador e com certeza se o Vasco for vender, vai vender valorizado. Maxime Domingues fica com 3,5, até que foi ali mais ou menos em algumas partidas. Souza também fica ali com 3,5. O moleque JP fica ali com um 6,5. É um moleque útil também. Estrela fica com 7,5. Principalmente uma partida que ele fez contra o São Paulo, que ele entrou muito bem, marcou gol, deu assistência, jogou bem. O Rossi fica ali com 2,5. O Rossi foi um dos piores jogadores do Vasco em 2024, envolvido com polêmica e tal. Brigou até com a Força Jovem. Emerson Rodrigues, Emerson Rivaldo, 5,5. Uma contratação ali muito questionada, mas até que deu resultado. O Jean Davi fica ali com 5 também. O Matheus Cocão, 6,5, entrou bem nas partidas, raçudo. Pode ser desprovido ali de qualidade, mas é bom jogador. Hugo Moura, 7. O Hugo Moura aqui também foi muito questionado por causa do vínculo com o Flamengo, mas fez uma boa temporada. Galdames, 3,5, muito criticado o Pablo Galdames. Fica com 3,5. O DVD Davi fica com 6,5, assim como o Esforço. Entraram bem em algumas partidas. Adson fica com 6, jogador esforçado. Útil em algumas partidas. O Payet, pra mim, foi a decepção, Dimitri Payet. Payet fez ali o que ele fez em 2023, de ter tirado o Vasco ali da lama. Mas não fez um bom 2024. Foi muito criticado, muito acima ali do peso e tal, mas fez algumas partidas, mas foi uma grande decepção. Coutinho também. O Coutinho fez uns golzinhos e tal, mas chegou muito mal ali fisicamente. Se ele tiver mais saudável ano que vem, vai ser útil. Por isso fica com 4,5. Alex Teixeira, 3,5. Não entrou bem, ficou fora de forma. Jogador bastante questionado pela torcida. O Ryan, que é um moleque aí, moleque bom de bola, tem alguns erros e tal, é meio cabacinho ainda, mas é um jovem que pode render frutos pro Vasco, fica com 6,5. E o Verratti, né? Se não fosse os gols do Verratti no ano, o Vasco também estaria na lama. 7,5. Baita atacante. E que tem tudo ali pra, com certeza, ficar ano que vem e ser útil no Vasco para a temporada de 2025. Treinadores, Ramon Dias, 3,5. Álvaro Pacheco fica com 0. O Rafael Paiva e o Felipe Maestro com um 7. E esse foi aí o Iazão na área retrospectiva 2024 do Vasco. Amanhã teremos a retrospectiva do Fluminense. Quarta-feira, a retrospectiva do Flamengo. E quinta-feira, a retrospectiva do Botafogo aqui no Instagram e no YouTube. Você que é torcedor do Vasco ou que não torce pro Vasco, você concorda com as minhas opiniões? Você concorda ali com as minhas notas? Você mudaria alguma coisa? Opine, comente. Inscreva-se aqui no canal Ilas UFC, deixa o like, ative o sininho das notificações. Também você que está no Instagram, me siga em IanFernandes102S e IanFernandes_narrador. Beleza? A gente vai se falando. Um forte abraço e até amanhã na retrospectiva do Fluminense. Fui!